Hora da gente enriquecer o nosso vocabulário com o professor Dilson Catarino. Tudo bem, prof? Tudo certinho. Professor, Diga lá. o professor está magérrimo, macérrimo, magrinho, magríssimo? Dessas palavras todas aí, o magrinho... É carinhoso? É carinhoso. Não, o magrinho aí, logicamente, que no dia a dia até serviria como superlativo. Superlativo é o que nós chamamos quando enaltecemos o adjetivo. Entendi. Tá? Então, magríssimo, com 2 S e acento no gri, é até a forma aportuguesada para dizer muito magro. Tá certo? Eu ainda não estou magríssimo, não. Mas pode falar magríssimo? Sim, certíssimo. Magríssimo. Nossa. E magríssima. Parece que é errado, as duas né? formas absolutamente adequadas para o português padrão, o português brasileiro e tanto o português europeu. E magérrimo? Já Macérrimo com C. Já eu chego ao magérrimo. Tá. Macérrimo com C é a forma latina. Então, é o que nós chamamos de superlativo absoluto sintético erudito. O magríssimo é o superlativo absoluto sintético. E o macérrimo, superlativo absoluto sintético erudito, porque é o que traz o radical do latim. Certo. Até 1999 era a única forma adequada do erudito. Magérrimo era considerado inadequado. Bom, aí você pergunta, mas como assim essa data, né? É que existe um documento chamado Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é o documento oficial da nossa língua. E até a 4ª edição, que foi lá em 1999, o magérrimo não constava do vocabulário. Na edição nova, em 1999, na verdade até a 3ª edição, a 4ª edição, que foi em 1999, passou a aceitar o magérrimo também como forma adequada. Então hoje tanto faz você dizer magríssimo, macérrimo ou magérrimo. Tudo pode. Tudo pode? Tudo adequado. Só que eu não estou nenhum dos três, viu? Tá sim. Eu estou magro apenas, ainda vou emagrecer um pouquinho mais. E estada e estadia? Bom, é a mesma história. Até 1999, só um era considerado adequado. Estada. Estada. Na verdade, existiam as duas palavras, mas estada era a permanência de uma pessoa. E estadia era a permanência de um navio esperando autorização para descarregar. Só que aí, com o uso, a população passou a usar estadia e estada, ambas com o mesmo significado, e passaram a ser adequadas também. Tanto faz estadia quanto estada. Então eu posso dizer que eu tive 10 dias de férias e onde eu fiquei eu tive uma belíssima estada. Você teve uma belíssima estada. Ou uma belíssima estadia. Antigamente só estada era a forma adequada. Entendi. E hoje, tudo bem, os dicionários admitem ambas, tanto estada quanto estadia. Mas eu continuo preferindo a forma adequada de antigamente. Né? Eu continuo dizendo macérrimo, continuo dizendo estada para as pessoas. Agora vamos... Para as palavras de hoje. Para as palavras de hoje. Eu ia falar assim, agora vamos desmitificar ou agora vamos desmistificar. Qual é o adequado? Depende. Por quê? Existem as duas. Então vamos lá, Só que são significados diferentes. Desmistificar, o que desmistificar tem 2 sentidos. Primeiro sentido, tirar aquele caráter misterioso, tirar o caráter místico de alguma coisa. Muito bem. Então, se é místico, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com religiosidade. Certo. Se você vai tirar o caráter místico, o caráter espiritual, então é porque alguma coisa errada havia. Por exemplo, os curandeiros. Existem pessoas que acreditam que o curandeiro pode curar alguma coisa. Lógico que até existem algumas pessoas que conseguem isso, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas alguém vai lá e diz, não, esse cara é o maior charlatão, ele não faz nada disso não, ele engana as pessoas. Então tirou o caráter místico, o caráter misterioso que ele tinha. Isso é desmistificar. Ou, eu me lembro, quando eu era pequenininho, havia um casarão perto de minha casa, todo mundo falava que ele era mal assombrado. Acho que todo mundo teve um casarão desse, né? Todo mundo teve um casarão desse perto da sua casa. Aí vai lá o cidadão, o dono da casa, fala, não, isso é mentira, não tem nada disso não, isso aqui não tem nada de mal assombrado. Então ele desmistificou, tirou essa crença do mistério. Então eu matei a próxima charada. Desmitificar tem relação com mito? Exatamente. Só que o desmistificar tem mais um significado. Como eu disse, eram 2. Qual? O primeiro é tirar o caráter místico, religioso e espiritual.
E o segundo é o seguinte, o segundo vem do verbo mistificar. Mistificar significa enganar. Certo? Agir usando a credulidade das pessoas. Muitos políticos fazem isso. Mistificam. Muitos o povo. políticos. Os Muitos políticos mistificam. Eles usam a credulidade das pessoas e enganam essas pessoas. Certo. Aí chega alguém e diz: esse cara é um mentiroso, não acredite nele. Ele está desmistificando, tirando o engano. Certo. Aí o desmitificar, que você falou, vem de mito. É derrubar o mito. Por exemplo, suponhamos que a Lava Jato, ou seja lá, qual jurista consiga, se é que realmente vai conseguir, ninguém sabe, mas suponhamos que consigam provar que Lula realmente é um criminoso. Não estou dizendo que ele seja, Certo. tá? Não estou defendendo nem acusando, mas suponhamos que alguém diga: olha, realmente o Lula é um criminoso, ele vai para a cadeia. Pô, mas Lula é um mito para boa parte da população brasileira. Então, se isso realmente acontecer, o que ocorrerá? A desmitificação desse cidadão. Desmitificar. Cai o mito. Cai o mito. E desmistificar é relacionado a Místico, místicas. a questão de espiritualidade, religiosidade, ou simplesmente tirar o engano. Alguém que engana. Por exemplo, o namorado engana a namorada há muitos anos. Ele está mistificando. Ele está mistificando, está enganando. Aí alguém chega para ela e fala: mocinha, abra os olhos. Abre os olhos. Olha só o que esse cidadão está fazendo. Vou desmistificá-lo na E aí sua ela. frente. Exato. Mas precisa disso, né? Para ela acreditar. Era. Então ele desmistificou, tirou a enganação que ele fazia. E nós aqui enriquecemos o nosso vocabulário. Para que serve isso? Para você, poxa vida, ó, em época de medo de perder o emprego, já a gente vai falar sobre isso. De repente, aí você tá a pedido do seu chefe digitando uns textos tudo errado, né? Não? Que tal dar uma incrementada nos textos? Redação em vestibular, que é importante, tá? Com cuidado. Com cuidado. Não pode escrever aquilo que acha bonitinho só porque é bonitinho e aí não sabe o que está escrevendo. Tem que saber o contexto. Dicionário é para isso. Obrigada, professor. Eu que agradeço. O professor está macérrimo mesmo, magérrimo e magríssimo. Obrigado. Verdade, tá magrinho. Obrigado você, professor.